Samba Rural de hoje te traz ao Mato Grosso do Sul. Vamos saber um pouco mais sobre a integração lavoura e pecuária. O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo, com 214 milhões de cabeças e aproximadamente 190 milhões de hectares ocupados por pastagens, possuindo um grande potencial para aumentar a sua produção sem a necessidade de abertura de novas áreas. As áreas anteriormente utilizadas exclusivamente para a pecuária passaram a disputar espaço nas últimas décadas com as atividades agrícolas, como as culturas da soja, milho, algodão e entre outras. O Sistema de Integração Lavoura-Pecuária é uma estratégia de produção que integra culturas anuais e pecuária no mesmo espaço, em consórcio, sucessão ou rotação, e busca potencializar a sinergia entre os componentes pecuária e lavoura, como nos conta o pecuarista José Moacir Turquino. Isso é muito importante para refazer o solo, né, Lu? Porque nós temos as nossas invernadas cansadas de muitos anos, por pouco investimento, porque não se podia investir muito na terra, pelo preço que era muito barato do que nós vendíamos, boi, vaca, novilho e bezerros. Então agora nós estamos podendo investir, fazer aqui, plantando milho, plantando soja, e nós teremos aqui a terra mais adubada, calcareada e produzindo muito mais. Daí ela volta, depois de 2 anos, volta novamente a pecuária, volta o capim nesse lugar, que aí o capim vai poder ter muito mais produção, muito mais gado por alqueire. Se hoje nós temos aqui 2, 3 cabeças, nós vamos ter 6, 7, 8 cabeças por alqueire. Então nessa terra vocês vão plantar milho agora, depois soja e depois a pecuária? E faz esse agora ciclo? Agora está no início de janeiro, você não pode plantar mais soja, então é o milho que vai plantar agora, você vai colher talvez para silagem daqui 3 meses, aí você volta na pecuária novamente até mês de setembro. Em setembro você planta soja, aí você colhe a soja no mês de fevereiro a março do ano 2023. E esse plantio todo sempre preocupando com a pecuária? Certo, isso é para refazer, para a gente voltar na pecuária, que nós somos essencialmente pecuaristas, mas você vai usar isso para você refazer a terra, adubar a terra novamente, calcarear tudo, para voltar ao capim, para ser mais produtivo. Então você recomendaria os produtores que estão nos assistindo a entrar nessa integração? Sim, você tem que também ter um tipo de uma pessoa que plante soja bem feito, que faz um milho bem feito, que faz as curvas de nível do solo para conservar o solo de maneira adequada, para você ter sorte também no que faz e competência. Agora no quadro Direito no Agro, o advogado Marcos Reis fala sobre a importância da gestão de garantias para o produtor rural. Fique atento às dicas. Olá, meu nome é Marcos Okumura Reis, sou advogado e hoje vou falar um pouco da importância da gestão de garantias para o produtor rural ou empresário rural, tendo em vista a necessidade de obtenção de recursos financeiros.
É de conhecimento de todos que o agronegócio, a agricultura, é uma economia, é uma atividade de capital intensivo. Então, muito comum os produtores e os empresários necessitarem de recursos públicos através do Plano Safra ou através de recursos privados, bancos, fundos de investimento e trading companies que também financiam ou compram antecipadamente a produção. E todas as vezes que o produtor precisa captar recursos, a grande discussão é em torno das garantias. Quais serão as garantias ofertadas, quais serão as garantias aceitas pelos fundos, pelos bancos e pelas trades. E isso é importante que o produtor tenha previamente feito essa análise e entenda quais tipos e qual a gestão dessas garantias. Então, basicamente, nós temos as garantias pessoais, que são as fianças e os avais, e temos as garantias reais, então imóveis ou a própria produção, o penhor da lavoura. Nas garantias reais, com relação aos imóveis, temos a hipoteca e a alienação fiduciária do imóvel. Com relação ao penhor, normalmente se pede um penhor de safra, o penhor da produção ou da lavoura futura. E isso é importante que o produtor rural tenha essa gestão bem competente dessas garantias para saber o que ele pode ofertar e qual o valor dessa garantia que vai cobrir um financiamento bancário ou um financiamento com um fundo. Porque se deixar nessa discussão no momento dessa pactuação, dessa negociação, obviamente que o banco e o fundo vai querer um número muito maior de garantia ou quase o dobro do valor que está financiando. E o produtor precisa se preparar para saber negociar, se preparar para mostrar que aquela garantia que ele já separou e fez a gestão é suficiente. Então, primeiro, precisa se fazer uma avaliação das fazendas para entender qual que é o real valor de mercado por uma empresa independente e precisa saber segregar para cada tipo de financiamento quais as garantias que o produtor vai ofertar. E isso se tornou muito mais importante nesse momento, na medida em que hoje nós temos a nova lei do agro e nós temos uma alteração na lei da recuperação judicial da falência. Então, hoje o produtor rural ainda tem a possibilidade de segregar numa própria matrícula uma determinada área do imóvel para criar o patrimônio rural em afetação. Então, hoje o produtor rural tem essa possibilidade de tentar recortar e separar essas fazendas e vincular a um determinado financiamento. Então, abriu um leque maior de possibilidades ao produtor rural. E também, hoje, a discussão muito importante é que os bancos e os fundos terão a necessidade e pedirão aos produtores a declaração de essencialidade desses bens. E aí é um ponto muito importante e crucial, tendo em vista a nova lei de recuperação judicial e de falência, a alteração dessa lei. Então, se o produtor colocar que aquele bem ele é não essencial, isso vai afetá-lo na medida em que, se ele precisar recorrer a uma repactuação de crédito, aquele bem não vai poder ser utilizado ou ficar retido durante uma repactuação em sede de recuperação judicial ou extrajudicial. Então, outra questão de gestão de garantia muito importante é saber o que efetivamente é essencial à atividade agrícola e o que não é essencial. E saber declarar ou saber negociar também novamente com esses bancos e esses fundos para mostrar do que ele pode declarar como essencial e o que ele pode declarar como não essencial. Então, essa gestão como um todo de garantias passou a ter uma importância fundamental aos produtores e às empresas rurais, na medida em que vai depender dessa organização prévia e desse entendimento prévio das garantias para que ele possa ir ao mercado, que ele possa fazer a melhor forma de captação possível. A melhor forma no sentido de garantias e a melhor forma no sentido de maior número financeiro que ele vai poder conseguir com base naquilo que ele tem de garantias. Então esse é o meu papo, esse é o assunto que eu queria tratar com vocês, e sempre é bom consultar profissionais especializados nessa área para ter uma visão geral e saber o que efetivamente se pode negociar e se pode obter através dos financiamentos. Então muito obrigado, era isso, um abraço. O
Tarobá Rural vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e se informado bem com as nossas matérias. Se você quer mais informações ou rever algum programa, você já sabe, é só acessar o portal Tarobá News. Siga também o Grupo Tarobá nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se quer ouvir uma boa música, é só sintonizar a Tarobá FM 101.7. A gente se vê no próximo domingo às 7h45 da manhã. Até lá!